Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, vamos começar aqui a nossa outra parte. Tivemos aqui o início às 19 horas com a nossa oração. Então, para aqueles que não sabem, todo início do mês nós fazemos aqui uma semana de oração. Começou na segunda-feira, das 19 às 20 horas. E quarta-feira e sexta-feira nós temos cultos. Então a semana de oração ela emenda com os cultos. A gente acaba, a semana de oração acaba entrando nos cultos. Mas todo início de mês a gente faz uma semana de oração para buscar a ação do Espírito Santo, o mover de Deus, o agir de Deus na vida da igreja, nas nossas vidas, para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, em favor da sua igreja, em favor do seu povo nesse tempo. Aqui em 1 Coríntios 11, 25 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Alguns dias atrás eu vim aqui na igreja para abrir a porta para o pintor que estava pintando aqui a igreja, pintando aqui as grades. E eu parei aqui de manhã e fui meditar nesse texto, que toda manhã eu faço uma reflexão bíblica e envio para as pessoas que estão nos meus contatos. Há mais de 3 anos eu faço isso, ininterruptamente, todas as manhãs eu leio a Bíblia e Deus me dá uma palavra e eu envio para todo mundo. Então nos meus contatos tem batista, tem católico, tem gente que não é de fé nenhuma, mas todos recebem essas mensagens que eu mando. E essa mensagem de 1 Coríntios 11, 25 fala da aliança. Foi feita uma aliança conosco. O nosso Deus é um Deus de alianças. Amém, igreja? Deus fez uma aliança com Noé, e dentro dessa aliança que Ele fez com Noé, toda a sua família foi liberta da morte, da destruição, quando o juízo de Deus veio sobre a terra através do dilúvio. Deus também fez uma aliança com Abraão, de modo que a bênção que Ele estabeleceu sobre a vida de Abraão alcançou todas as famílias da terra, e essa promessa culminou com o nascimento de Jesus. Deus também fez uma aliança com Moisés, que trouxe a toda a humanidade o conhecimento da lei de Deus, os princípios do caráter de Deus e da lei de Deus. Mas quando Jesus veio a essa terra, Ele fez uma aliança com cada um de nós, através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Uma aliança onde Deus se comprometeu em amor conosco. E eu digo que a aliança com Deus é um comprometimento mútuo de amor entre os aliançados. De um lado nós temos Deus, que se comprometeu nesta aliança em nos dar o perdão dos nossos pecados, em nos dar cura, libertação e salvação através do sacrifício do Senhor Jesus. E Ele cumpriu a sua parte. Então, demonstrando o seu amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo isso demonstra o amor de Deus para com as nossas vidas e o cumprimento da parte de Deus na sua aliança conosco. Mas como a aliança é um comprometimento mútuo de amor, quer dizer que não é somente Deus que tem responsabilidade, nós também temos. Deus também espera um comprometimento da nossa parte em amor para com Ele. E isso envolve renúncia à nossa vida, aos desejos pecaminosos da nossa carne, até mesmo às situações lícitas da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele falou aos seus discípulos o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie ou negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então o Senhor espera uma renúncia de cada um de nós, por amor, não por religiosidade, não para atender dogmas de uma igreja, mas para atender um Deus que espera de nós renúncia por amor a Ele. O Filho dele renunciou ao céu para vir à terra. O Filho dele renunciou à condição de não sofrer para sofrer. O Filho dele renunciou à condição de nunca vivenciar a morte para vivenciar a morte por amor a nós.
E nós temos que muitas vezes renunciar às situações da nossa vida para fazer a vontade de Deus. Temos que obedecer a palavra, né? Obedecer a palavra é demonstrar amor a Deus. Por isso que Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, eu virei a ele e me manifestarei nele. Em outras palavras, quando você obedece a palavra, Deus recebe essa atitude como demonstração de amor por Ele. Então nós temos que parar para pensar se nós temos feito a nossa parte, se nós temos realmente demonstrado amor por Deus e se nós temos cumprido a nossa parte na aliança. Então a aliança com Deus é um comprometimento mútuo de amor, onde Deus fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte, né? Estar aqui hoje, congregar, buscar unidade com a igreja. Irmãos, nunca foi tão necessário você investir em unidade. O que diz a Bíblia? Uma casa dividida não prospera, não prospera. Um reino dividido não subsiste. E o diabo trabalha dentro desse princípio para fazer com que o que é negativo aqui aconteça. Nós temos que trabalhar na contramão, nós temos que lutar para termos unidade. Então a igreja precisa estar unida. Sabia que o simples fato de você estar na igreja, investindo em unidade, você está fortalecendo o corpo de Cristo? Parece que é uma coisa tão simples, mas parece que na cabeça de tantos crentes hoje, esse entendimento fugiu. Tem crente que não valoriza estar na igreja, está fazendo a vontade do diabo. Quando você diz: eu poderia estar na igreja, mas não vou, naquele momento você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque a sua vida aqui faz a diferença. Mas pastor, eu só sento no banco. Sentando no banco, estando aqui, você faz a diferença. Nós temos que entender, irmãos, o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas dedicai-vos à comunhão, né? Dedicai-vos à comunhão, ao amor e às boas obras, porque é chegado o tempo, né? Aquele que espera em Cristo, aquele que sabe que o tempo está se aproximando, se preocupa em fazer aquilo que Deus determina que seja feito. Então uma das coisas é unidade, irmãos, é unidade. Nós temos que ter unidade, nós temos que valorizar a unidade. Se nós tivéssemos células hoje em casas, porque essa igreja não é em células, eu diria: esteja na sua célula, não falte a sua célula, esteja lá, estenda a mão para o seu irmão, ore, faça um círculo de oração, mas esteja unido, esteja junto, dê de si, mostre que você está comprometido com Deus, mostre que você está comprometido com a igreja de Deus, com a unidade dessa igreja. Mas nós não temos célula. Quais são os momentos que a gente tem para ter unidade na igreja, irmãos? Quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. Então nós temos que entender que quando você faz isso, você está fazendo o que Deus espera que você faça. Nós precisamos trazer de volta para o nosso coração princípios básicos da fé, que o inimigo está roubando do coração de muitos crentes. Porque o inimigo, o ladrão, veio senão a roubar, matar e destruir. Mas antes dele matar e destruir, qual é a primeira ação? Roubar. Roubar significa tirar, surrupiar, furtar, tirar algo da sua vida que é importante. E o diabo tem roubado do coração de muitos crentes o amor pela unidade, o amor por estar na igreja. Esse final de semana foi um final de semana de avivamento aqui, irmãos, através da vida do pastor Odilon. Quantas pessoas aqui falaram: pastor, traz esse homem de volta aqui, né? Porque um homem de 78 anos, mas ele pulava aqui, fez a igreja toda correr aqui, a gente riu, a gente chorou. Deus usou aquele homem de uma maneira tão extraordinária. E uma frase que ele disse, para mim foi marcante. Ele disse assim: que todo crente sabe evangelizar. O crente não precisa saber de técnica de evangelismo. Os crentes estão careca de saber sobre técnica de evangelismo. O crente precisa entender que precisa ter intimidade com Deus.
Porque quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você ama Jesus. E quanto mais você ama Jesus, mais você ama o que Jesus mais ama. E o que Jesus mais ama, irmãos? Fala bem alto, irmã Sandra. Vidas. Então, quando nós amamos o que Jesus mais ama, nós amamos pessoas. Nós não amamos o dinheiro, nós não amamos coisas, nós amamos vidas, porque vidas é aquilo que há de mais importante para o Senhor. Primeiro, as vidas que foram salvas, assim como vocês têm que amar o seu irmão. Quando ele falou no sábado sobre amor e perdão, e houve muito choro aqui, ele pregou 1h48. Eu nunca vi um pregador pregar quase 2 horas, mas não parecia que era 2 horas, não parecia que foi todo esse tempo que ele gastou para pregar, né, Eliane? Por quê? Porque Deus tomou, aquele homem estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E quando ele entrou nessa questão de que nós precisamos amar o nosso irmão, né? E aí no final ele pediu para cantar aquela música: dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Irmãos, a igreja toda aqui segurando nas mãos, aquilo foi tremendo, foi um mover de Deus ali, né? Então nós não podemos deixar passar esses momentos na nossa vida. Esses momentos precisam ser relembrados, revivificados no nosso coração. Irmãos, aniversário da igreja, presta atenção aqui, quero todo mundo prestando atenção em mim. O aniversário da igreja, o céu vai descer neste lugar. Eu vou, a cada dia da semana, eu vou falar sobre um dos preletores. Vocês não conhecem esses preletores, mas guarde esse nome, pastor apóstolo Márcio Tanino, é um japonês. É difícil conseguir agenda com esse homem. Ele vai ser o primeiro pregador aqui no início do aniversário da igreja. Ele é usado profundamente na palavra, mas também nos dons do Espírito Santo, dons de revelação. Nós estivemos juntos num café de manhã de pastores, interdenominacional, e foi ele que pregou para os pastores. Irmãos, eu vi ele sendo usado assim para Deus revelar a vida dos pastores ali e trazer coisas profundas. Foi algo tremendo. E isso vai acontecer aqui na sexta-feira, quando ele estiver pregando. Então eu não quero nenhum crente dando desculpa para não estar aqui no aniversário da igreja, né? Eu não quero nenhum. Se você tiver que não estar aqui, eu vou querer saber muito, mas muito no pé da letra o motivo, né? Porque quando a gente prepara essas coisas, eu não preparo pensando em mim, irmãos. A gente prepara as coisas pensando na igreja, pensando no mover que Deus tem que fazer na vida da igreja, na vida de cada um de vocês. E o retorno, qual é o retorno que a gente espera? É a participação. Só a valorização através da participação. Você só precisa estar aonde Deus vai falar, aonde Deus vai mover, aonde Deus vai trabalhar. Então temos o apóstolo Márcio Tanino. Ele era da Holiness. Quem já ouviu falar da igreja Holiness do Brasil? Agora ele está em outro ministério, mas é um pastor que prega no Brasil inteiro, e ele separou um tempo para estar aqui ministrando a essa igreja. Pastora Joelma, ela trabalha há 32 anos aqui no estado, à frente do Ministério da Infância e da Juventude aqui. É uma pessoa cheia do Espírito Santo, também vai ser poderosamente usada neste lugar. E o pastor Tiago Moraes, ele é da igreja Justiça e Paz, né? Ele é um dos pastores da Justiça e Paz. Ele vai estar ministrando aqui no domingo. Então só teremos gente aqui que Deus escolheu a dedo para estar aqui, né? O pastor Tiago é auxiliar do pastor Renato lá na Justiça e Paz. Ele vai estar aqui ministrando no domingo. Então Deus separou pessoas, pastores, servos, para estarem trazendo uma palavra sobre quebra de traumas, né? O tema desse ano é Igreja, lugar de famílias restauradas, dando adeus aos traumas para a cura da alma. Então esse tema, quando eu falei para essas pessoas, eles falaram assim: pastor, esse tema que o senhor escolheu, ele é muito forte. Deus vai mover profundamente na vida da igreja.
O senhor não sabe o peso espiritual que tem sobre esse tema, né? Então, por isso que eu digo que eu quero vocês aqui, porque essa igreja precisa quebrar traumas. Tem pessoas aqui que estão amarradas em muitas situações da vida, que precisa deslanchar e não deslancha, tá marcando o passo, não sai do lugar. Então Deus precisa fazer uma cura, mas para Ele te curar, você tem que estar aqui, você tem que estar neste lugar. Isso foi pensado, isso foi orado no céu e na terra, né? Então você precisa estar aqui. Eu preciso da sua presença neste lugar. Então, passou o VTI, foi bênção, foi tremendo, foi além das expectativas, porque quando eu pensava no pastor Odilon, eu via que era um senhor de idade, eu falei, puxa, será que vai ser um seminário maçante, né? Uma pessoa de idade? Irmãos, nada a ver. O homem deu uma lição na gente, né? Mostrou que idade não é, irmãos. Tem jovem que está muito mais velho que ele, né? Tem jovem que está muito mais velho do que ele. Ele, irmãos, ele chegou em São Paulo e ele falou, pastor, eu vou dirigir mais 600 quilômetros ainda. Pregou aqui todos 3 dias e ainda é dirigir. E aí, essa semana vai para outro lugar dirigindo. Não para, né? Eu só conheci o pastor Geraldo, que era nesse naipe, né? Agora eu conheço o pastor Odilon, que também é na mesma pegada, né? Então, são pessoas que Deus usa de uma maneira diferente, e nós tivemos a honra, o privilégio de conhecer o mover de Deus através da vida dele. Então, que você possa não deixar isso passar. Então, 17 almas se converteram a Jesus no domingo de manhã, e ele falou assim, vocês vão sair à rua, o Espírito Santo já trabalhou, pode ir, quando vocês chegarem lá, as pessoas vão se converter. Dito e feito. Irmãos, eu nunca tive uma experiência assim a irmã Arlinda estava comigo, a gente foi pregando e as pessoas foram se entregando, abrindo o coração para Jesus. Então nós agora precisamos trabalhar essas pessoas, pegar a fichinha, levar uma Bíblia, fazer uma visita, trazer para a igreja, né? Continuar o trabalho, tá certo? Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos